Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de química. A união de dois radicais metil origina o etano. Quais radicais podem ser unidos para obter o butano? Então vamos lá. Primeiro, ele fala em dois radicais metil. Quando a gente fala em radicais, pessoal, para dar um nome para radical, tem muita gente que fica em dúvida. Como é que eu dou um nome para esse negócio aí? Você vai seguir os mesmos prefixos que você utiliza para dar nome à cadeia principal. O prefixo é aquele que tem a relação direta com o número de átomos de carbonos. Quando você fala que você tem um carbono, dois carbonos, 3 ou 4 carbonos, você tem aí uma numeração, você tem um nome, né, para cada uma dessas estruturas. Uma estrutura que apresenta apenas um átomo de carbono, você utiliza o prefixo met. Uma estrutura que tem dois átomos de carbono, o prefixo é o et. 3, o prefixo é o prop. Com 4, o prefixo é o but. E assim por diante, tá? Aí vem aqui ele fala assim. Usou dois radical metil. E o que é esse metil? Observem aqui. Quando a gente tem um carbono, a gente escreve a palavra met. A terminação de um radical é a palavra il. Então, quando você tem um radical, você usa o prefixo mais a terminação il. Então, fica metil. Ou seja, um radical metil é isso daqui, ó. É um CH3, tá? É um carbono apenas ligado a uma estrutura principal, né? Vamos colocar aqui uma cadeia orgânica aqui, ó. Aí a gente fala, ó, tem um CH3, então é um grupo metil. Tá, professor. Então, se eu tivesse dois carbonos, por exemplo, C... Aí tem outro carbono aqui. Como que eu chamaria? Etil. Porque, ó, você segue esse et aqui agora. Vocês estão manjando? Então, ó, só que aqui teria 3 hidrogênios, né? E aqui 2 hidrogênios para completar as ligações desses átomos de carbonos. E aí esse seria o grupo etil aqui, tá? Então, assim por diante. Propil, butil e etc. Então, ele fala o seguinte. A união de dois radicais metil origina o etano. Ou seja... Você pega aquele grupo etil, o CH3 ligado aqui a uma cadeia principal, seria, né? Só que você pega duas vezes um etil. Você vai pegar outro etil aqui, CH3, só que eu vou colocar agora a ligação para cá. Observem que se esse cara se juntar com esse cara aqui, o que a gente vai formar? Se os dois ficarem bem próximos, a gente juntar os dois, a gente vai formar um CH3 ligado a outro CH3. Como que é o nome dessa cadeia aqui? São dois carbonos, então a gente chama de et. Só que isso daqui, ó, não é mais uma ramificação, então a terminação não é il. Seria il a terminação se isso daqui, ó, um deles tivesse dois hidrogênios e a gente estivesse ligando a uma cadeia principal, tá? Mas não, aqui a gente já fechou, ó, a gente usou dois radicais e juntamos para criar uma cadeia principal. Essa cadeia... começa com o prefixo et, beleza, porque tem dois carbonos. Tem ligações do tipo dupla? Não, só ligação simples aqui entre eles. Beleza, então a gente usa o an de ligações simples, porque é um alcano. E a terminação vai ser a letra O, porque é um hidrocarboneto, ou seja, essa molécula só tem átomos de carbonos e hidrogênios. Então, ó, etano. O etano foi formado a partir de dois grupos metil. Tá? Aqui era metil. O outro também é um grupo metil. Juntei dois grupos metil, formei o etano. E o butano? Ele é formado a partir de que grupos, de que radicais eu posso formar esse butano? Agora vem o nosso exercício. A gente entende tudo o que aconteceu aí e agora a gente vai fazer o nosso exercício. Ele está querendo montar o butano. Ó, quando eu falo aqui but são quantos carbonos? 4 carbonos. Só ligações simples entre eles, ou terminação de hidrocarboneto. Então eu tenho esse grupo aqui, ó. São 4 carbonos, CH2, aí vem um CH2 e aqui vem um CH3. Então, olha só, esse cara aí é o butano. Butano. Se eu cortar ao meio isso daqui, ó, o que eu vou ter? De um lado eu vou ter um grupo etil e do outro lado outro grupo etil. Então, eu poderia falar que para me formar esse butano, se eu seguir a mesma lógica do outro exercício, né, do que eu tinha colocado antes, eu tenho aqui uma ramificação que a gente chama de etil. Eu tenho aqui do outro lado uma outra ramificação que eu vou chamar de etil também. Vou colocar aqui, ó, CH3.
uma ligação aqui, aí vem o, desculpa, aqui é um CH2, né? Aí vem o CH3 aqui, beleza? Então aqui eu tenho, se eu juntar os dois aqui, ó, eu chegar eles um mais próximo do outro, o que vai acontecer? Eu vou formar o butano. São dois grupos etil podem formar um butano. Isso aqui resolve o exercício? Resolve, tá? Acabou. Só que se você quiser incrementar mais, né? Você conseguir colocar aqui mais alguma coisinha, é bom, ó. Por exemplo, e se eu pegar um radical com 3 carbonos e um radical com 1 carbono? Não pode ser? Pode ser também. É só você rachar essa ligação aqui, ó. Eu teria aqui um grupo metil, que é um CH3, tá? E aqui no resto, o que eu teria? Esse CH2, ó. Outro CH2 e outro CH3. Que grupo que é esse, né? E a ligação aqui. Esse grupo met-et-prop é um grupo propil. Então eu posso juntar um propil com um metil ou dois radicais etil, né? Então basicamente isso. Ou metil e propil, ou o que a gente fez agorinha, etil mais etil, né? Etil mais etil também vai formar aí o butano, beleza? Nos dois casos a gente vai formar aí essa molécula aí que é o butano. Maravilha, pessoal? Então essas são as duas únicas formas possíveis de você resolver esse exercício. Ou você fala que você vai juntar um grupo metil com um grupo propil, ou dois grupos etil e vai formar um butano. Beleza? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desta videoaula. Espero que tenham gostado da resolução deste exercício de química. Caso vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar um like nessa videoaula, de deixar o seu gostei aqui embaixo, porque isso ajuda muito no crescimento do canal. E se você quiser ajudar mesmo assim no crescimento deste canal, então compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais, para que seus amigos também possam aprender um pouquinho aqui com a gente, beleza? Forte abraço e até a nossa próxima videoaula.